Olá, muito boa noite. Nós estamos no ar com mais uma live por dentro da Diocese. E o objetivo do nosso encontro sempre é trazer para as pessoas que acompanham a nossa página oficial, tanto do Facebook quanto do YouTube. Daqui a pouco esse vídeo vai estar sendo postado também no YouTube, abordar assuntos que são pertinentes à Igreja Católica, né? A nossa Diocese como um todo. Ao longo desse mês de agosto, né, que nós vivenciamos, nós tivemos a oportunidade de falar sobre vocação, tivemos a oportunidade de falar sobre outros pontos tão importantes, né, como também um pouquinho sobre a preparação do matrimônio, a pastoral familiar, dentre outros assuntos que são importantes para a nossa realidade. Desde já, a gente agradece a você que está participando junto conosco, deixando seu like, deixando sua mensagem, e principalmente a você que está nesse momento nos acompanhando e deixando a sua mensagem. Desde já, eu agradeço, já vou colocar algumas mensagens que estamos recebendo aqui dos nossos amigos. Boa noite, a paz de Cristo, o amor de Maria, Murilo Souza. Murilo é um educador, né? Ele está diretamente ligado à Comissão Diocesana da Pastoral de Iniciação Cristã. Eu agradeço aqui a Deusimar Peixoto, boa noite, Deusimar, a Maria Almeida, muito boa noite, o Murilo, boa noite, Juan, muito boa noite, você que está nos acompanhando nesse momento. Também a boa noite, Deus nos abençoe, a Paulina Carvalho, e a Cassiana Martins, boa noite, né? Esse Martins, eu acho que eu conheço, né? Da família. Daqui a pouquinho a gente vai estar abordando sobre esse assunto. E eu convido desde já os meus amigos que nesse momento estão aqui para participar junto conosco. Ele é professor de filosofia da rede pública, da rede privada e também do seminário diocesano. E o nosso outro convidado é o padre, né? Assumiu como pároco da igreja de São Fidélis, na cidade de São Fidélis, e também é diretor do Colégio Fidelense, o colégio que tem 90 anos, né, de uma história muito grande ligada à comunidade de São Fidélis, né, tem essa importância tão grande. Eu convido aqui, comigo está o Cauê, né, Cauê Martins, e o padre Maxwell, né? Desde já a gente quer agradecer a vocês, né, por esse momento, estarem junto aqui conosco e a oportunidade que a gente tem nesse momento estar conversando com as pessoas que estão acompanhando a nossa rede social. Primeiramente, o Cauê pedir licença, daqui a pouco o Cauê em breve, né, que está nessa preparação do diaconato permanente. Muito boa noite, padre Maxwell. Uma boa noite, Juan, boa noite aí o Cauê, boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa live. Uma alegria muito grande a gente poder estar juntos para falar sobre um tema tão importante que é a educação. É verdade. E boa noite, Cauê, né? Fez um sinal ali, né? Porque em breve, né, o diaconato permanente, mas já está nessa área, já trabalhando para a igreja já há tempo, principalmente na formação dos novos sacerdotes, falando de um tema tão importante que é a filosofia, né? Levando à reflexão, não é isso mesmo, Cauê? Boa noite. Minha saudação fraterna a todos e todas que estão aqui, desde já, Padre Maxwell, a sua bênção sacerdotal para todos nós. De fato, Juan, como eu e minha turma estamos muito felizes, porque seremos ordenados dia 12/12, Nossa Senhora de Guadalupe, não é? E aí, a misericórdia, o nosso profundo agradecimento ao nosso bispo diocesano, ao nosso diretor da escola diaconal, Monsenhor Leandro, o nosso muito obrigado. E aí é uma grande alegria, não é? A gente poder responder ao chamado que Deus nos fez. Com certeza. Já tem gente aqui mandando um abraço, aproveitando. O Murilo Souza está falando boa noite, meu amigo Cauê. A Gilza Peçanha falando aqui, Padre Maxwell Santos de Almeida, sua bênção. E o Murilo está mandando aqui, sua bênção, padre. Vamos aproveitando, colocando as mensagens aí. Você que está acompanhando, a gente pode compartilhar. Vai ser um prazer a gente estar levando essa mensagem a outras pessoas. Eu já começo aqui esse assunto de hoje falando, por exemplo, estava olhando aqui mais cedo, né, foi no dia 21 de março, né, foi celebrado o aniversário de 80 anos, só uma correção, 80 anos do Colégio Fidelense, né, quando, então, a comunidade, né, de São Fidélis, ela comemorou esse fato e a contribuição que o colégio tem feito à sociedade fidelense. Nós vivemos hoje
uma realidade de pandemia que trouxe uma nova vertente, desafios, paradigmas, não só... o Cauê acredito que vai se lembrar também, há uns 2 anos chegou muito a ser discutido a situação de levar a aulas online quando foi feita a proposta de reformulação do ensino médio. E até então, muitas pessoas falam assim, olha, gente, aula online, a pessoa escolher, isso vai dar certo, isso não vai dar certo, e hoje a pandemia ela trouxe essa realidade. Eu gostaria de começar, e eu abriria espaço para vocês nesse momento, quem puder já iniciar. Eu acredito que nesse caso seria o padre Maxwell no primeiro momento, né, porque administra um colégio, o Cauê conhece as duas realidades, né, tanto da escola particular e os desafios da escola pública, mas diante dessa realidade, como que tem sido um desafio de fazer essa integração escola-família? Porque durante muito tempo, os pais sempre, não estou dizendo que são todos, mas começaram a delegar para a escola uma responsabilidade que, primeiramente, são dos pais. A escola tem a instrução, mas muito comum a gente ouvir assim, na escola você não aprendeu isso, não, na escola você não te dá educação, não, como se a educação se aprendesse na escola, não a instrução. E agora, nessa realidade, nós temos aí famílias e até algumas brincadeirinhas que vêm em vídeo, né, colocando assim os professores até em alguma situação, vendo o pai e mãe tendo a dificuldade de passar aquele estudo para o filho ou passar aquele conteúdo. E aí eu pergunto, como que tem sido esse trabalho do colégio e esses desafios de tentar unir a família? Então, o trabalho do colégio, ele já vinha sendo todo trabalhado numa proposta de sistema de ensino chamado UNO-I, o UNO Internacional. Então, essa plataforma de ensino, de educação, ela consta ali de chats, aulas, fóruns. Então, de uma certa forma, não trouxe um grande impacto, digamos assim, para a escola, para os alunos, para o colégio, porque eles já estavam iniciando esse processo de estudo, de aulas na plataforma digital. Então, foi assim, providencialmente, nós implantamos o sistema de ensino no final do ano passado, de 2019, para o ano de 2020, e veio a calhar com a pandemia. Então, isso não causou, assim, um grande impacto. Nós só prolongamos aquilo que já estava vindo ali em andamento mesmo. Agora, eu tenho observado, por exemplo, na rede social da escola, os professores vão publicando aquelas atividades que eles têm desenvolvido com as crianças, e algumas plataformas, como, por exemplo, aquela sala de aula online, a criança lá na frente, acompanhando, mas a gente sabe que, em alguns casos, pai e mãe ficam do lado observando, né? Há o caso até que nem tanto, mas pai e mãe ficam observando, e isso eu acredito, e eu vou poder, no caso, abrir para, no caso, até o Cauê falar, mas também o padre Maxwell, essa realidade de que o pai está acompanhando, não é que o professor vai se sentir vigiado, porque não há um motivo, né, para temer, mas o pai acompanhando esse processo educacional do filho, ele tem ajudado no fortalecimento, tem percebido, por exemplo, nas crianças, no caso, aquela do primeiro segmento do ensino fundamental, algum tipo de avanço no intuito da aprendizagem, porque muitas vezes o pai e a mãe já tem que respeitar aquele horário, não é 7 da manhã, está na frente do computador, tem um horário de intervalo, o professor vai trocar de aula, daqui a pouco tem a outra aula, não misturar casa com o ensino naquele momento, o momento da criança de estudar. Em alguns casos, tem pais que gostam de manter as crianças, inclusive, uniformizadas, para não perder esse vínculo, mas gostaria, como é que tem sido feito esse relacionamento de pais com filhos dentro desse processo educacional? Então, aí vamos, então, aqui a partir da realidade da escola, do Colégio Fidelense. Até mesmo essa questão dos pais estarem mais envolvidos
com o estudo, com as aulas. Então, isso inseriu mais a eles na vida estudantil dos filhos. Por quê? Antes, o que era mais comum fazer? Termina ali a aula, vai, apanha, leva para uma orientadora, etc. e tal. E agora não, agora eles têm que estar ali do lado das crianças, participando das aulas, assistindo às aulas, estudando. Então, é aquela coisa, né? Eles também agora, mais trabalhoso, né? Mais trabalho para eles. Mas compensa, vale a pena, porque são essas coisas que ficam para sempre, que ficam para a vida. E a educação, ela não pode ser vista simplesmente dentro da escola, dentro de uma sala de aula. Ela vai para fora, para os extramuros. Então, a família é a primeira escola, é a primeira educadora. Então, pode voltar a essa relação pais, alunos, ali estudando, aprendendo também. Então, e até mesmo digo que o ensino EAD, geralmente a gente vê o quê? Né? Nas faculdades. E a gente teve que se reinventar isso do ensino infantil ao fundamental ao ensino médio. Então, aí sempre teve, no começo, aquelas discussões, as crianças não estão preparadas para isso, etc. Mas você estudar online, virtualmente, isso exige muito mais do aluno, né? Muito mais até mesmo dos pais, porque o professor entra a tal hora, a prova é dada a tal hora, tal dia e tal hora você tem que entregar ali as atividades, as avaliações, enfim. Então, dizer também com isso que a qualidade do ensino, da educação caiu, muito pelo contrário, né? Continua aí de pé, firme, e a qualidade até melhor, porque se exige mais dos alunos e também dos pais. Entendo. Agora, deixa eu aproveitar, antes do Cauê falar, inclusive, Cauê, que tem gente aqui mandando um abraço para vocês, o Joseph Charles, boa noite, Juan, Cauê, Padre Maxwell, a Michele, falando boa noite, a Micheline Cruz, o Jefinho Pellegrino, Padre Maxwell, sua bênção. O Padre Márcio André, que está acompanhando diretamente. Boa noite a todos, né? Padre Márcio, todo mundo pároco. O Flávio Azevedo. O Flávio Azevedo está dando boa noite a todo mundo. O Renner, né? O Renner Seixas, né? Boa noite. E a Gilza falando: amo muito esse padre, transmite uma paz indescritível. Um padre amigo. Beijão, a Gilza Peçanha. Obrigado aí pelo carinho, Gilza. Deus abençoe. Amém. Então, eu gostaria de perguntar, Cauê, você conhece essas duas realidades? Antes da gente chegar lá na frente do seminário, que a gente já conversou até com o padre Fabiano e o padre Alexandre Boté, que é o reitor, falando dessa realidade, a gente sabe que, por exemplo, a escola pública ela tem suas dificuldades, a gente não quer entrar nesse mérito, porque a gente aqui não tem o objetivo de fazer política. Mas nós sabemos que há uma diferença gritante entre a pública e a privada, principalmente houve um abismo durante esse período da pandemia. Hoje, o que se discute no retorno às aulas na realidade, se a escola pública vai retornar às atividades presenciais ou não, porque a escola particular não deixou de ter. A criança continuou tendo sua atividade, continuou tendo o seu processo educacional, mas eu gostaria que você comentasse um pouco, ainda mais sendo professor de filosofia, né, fazendo os alunos pensarem, né, como está sendo trabalhar essas duas realidades, principalmente para o professor. Nós temos outro professor que estava aqui agora online, que é o Murilo, da Rede Senec, se eu não me engano, lá de Quissamã, e o Senec, no qual também eu estudei, né, que no caso na Baixada Campista, e aí eu gostaria de saber essa realidade para o professor, o privado, público, como trabalhar essas diferenças, e nos dois casos, os pais se fazem presente, como tem sido? Então assim, novamente, a minha saudação fraterna a todos e todas, e aí eu gostaria de um pouquinho de caridade para poder tecer algumas questões importantes, né? Novamente, a bênção, Padre Maxwell, a bênção, meu pároco, que está aqui, né? Eu quero primeiro citar aqui um dos documentos do Concílio Vaticano II, que é o documento lá chamado Gravíssimos
Educationes. Para nós, educadores católicos, ele é um documento profundamente importante, aonde nesse novo paradigma que nós temos na nossa igreja, que é o concílio, ele irá dizer sobre a urgência, a gravidade da educação, onde ele declara, a igreja declara que é tarefa fundamental dos pais educar a prole. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito clara, sendo a distância remota, presencial, de cabeça para baixo, seja o que for, responsável pela educação dos filhos é a família, núcleo da sociedade, né? E aí, o concílio nesse documento vai dizer, claro, que a família ela vai precisar de auxílio, vai precisar de ajuda. E aí a sociedade tem que ajudar a família a educar, sobretudo na perspectiva da instrução e da educação integral. E dentro da educação integral, também a perspectiva existencial, que aí estou aqui usando uma linguagem científica, existencial, que aí se enquadra também a religiosa, né? Em qualquer sistema de educação, seja ele privado ou público, e há um grande equívoco no público dizer, a escola é laica, mas não laicista, né? O indivíduo integral, ele também tem que ter a oportunidade de desenvolver transcendência, né? E se não, se corta a transcendência em qualquer lugar, então está falho. Não, a educação não está cumprindo de educar o ser humano por inteiro. Pois bem, nós, por isso que é interessante, nós professores, nós representamos a família, nós estamos auxiliando a família. Por isso que qualquer aluno que venha faltar com respeito com o professor, ele está faltando com respeito com o pai e a mãe, porque nós representamos a família, nós estamos ali no auxílio da família. Então, eu nunca me esqueço, um dia que a minha professora lá no jardim de infância escreveu no caderno recadinho que eu fui levado, né? Meu pai me deu uma bronca. Hoje, se eu chamar a atenção de um jovem, o pai vai na escola para me bater. Que é isso? A coisa virou. Veja, Juan, o senhor é filósofo, estamos aqui, né? Padre Maxwell estudou filosofia, sabe? O Kant, nós estamos no tribunal da razão, e às vezes, infelizmente, nós temos que tratar de realidades e de circunstâncias que não são agradáveis, mas nós temos que enfrentar. Bom, do que nós estamos vivendo em tempo de pandemia, né? Seja em qualquer dimensão, seja privada ou pública. O que emerge sempre foi um problema de substância. Qual? Disciplina, né? Então, hoje o aluno, ele precisa mais do que nunca ter disciplina. Olha, eu tenho que ter horário, eu tenho que estar aqui de frente do celular ou computador, fazer as anotações, né, fazer as atividades. Não pode acontecer, né, me permita uma ironia, porque eu adoro ironia, ainda mais a ironia socrática. Quer dizer, não, às vezes, né, nós professores estamos dando aula, estamos ali, né, compartilhando os conhecimentos, trocando conhecimento, e será que isso não acontece em campus, não acontece no Brasil, de repente acontece lá em Passárdaga, o aluno, a aluna, ele conecta, naquele momento em que o professor está dando a atividade, está dando a aula, ele conecta, ele está ali logado. E aí ele some para Nárnia. Ele entra no guarda-roupa do quarto dele e foge para Nárnia. E lá em Nárnia fica jogando joguinho ou dormindo. E aí o professor, mais do que nunca, precisa do seu maior parceiro. Quem é o seu maior parceiro? Que, na verdade, nós somos auxílios dele, do pai e da mãe. Vai lá verificar. Opa, o jovem, porque, vejam, o jovem não faz isso por maldade, não.
Isso faz parte da idade. Ele não está na maturidade, não. Né? Por isso que o jovem precisa dos pais, dos professores e de todos para ajudar nesse crescimento de maturidade. Né? A lei do menor esforço pega a todos. Né? Então, muitas vezes, essa é uma grande dificuldade. Né? O camarada fica logado, aí ele vai tirar uma soneca, vai jogar um joguinho, e o professor está dando aula. E ele está ali. Né? Aí eu preciso do pai. Nesse momento, o pai descobriu: meu filho e minha filha não é tão certinho quanto eu imaginava. Gente, eu reclamava tanto com o professor. Professor, o senhor está errado. O senhor disse que meu filho é assim, e ele não é. E ele não é, o senhor está enganado. Agora o pai está falando: realmente, meu filho é assim, ele dá uma volta, ele, né? Se bobear, dá uma volta na gente, né? Mas é próprio da juventude, gente. Por isso que necessita de nós ajudá-los à maturidade, à responsabilidade. Eu estou aqui, né, o meu carisma, porque eu sou da Ordem Terceira Salesiana, chamada Associação dos Salesianos Cooperadores. Então, Dom Bosco vai dizer: o educador sempre tem que estar junto ao jovem, porque ele precisa de ajuda. Né? Ele não pode estar sozinho. Coloca a lei e deixa sozinho. Claro que não. A gente tem que estar ali, em cima, junto ali, no lance do gol, né? Presente. Agora, para fechar, porque eu não quero aqui virar uma palestra, né? Que é um diálogo, estamos numa mesa redonda, da questão pública, da questão da realidade pública. Juan, podemos falar das coisas mais maravilhosas possíveis. Sabe o que grita, e aqui, né, sendo diácono futuramente ou não, mas sendo cristão batizado, né, e a vocação do leigo, a índole do leigo é o secular, ser sal e fermento no mundo, transformar o mundo, a inconformidade com uma coisa gritante, que é o principal: o não acesso à internet. Nós temos muitos alunos que não têm acesso à internet e estão aí, jogados na exclusão. Nós não podemos ficar conformados com isso, não. Governo, você tem que cuidar do povo, governo. Nós temos um monte de aluno que não tem internet. Isso é o principal. Então, no poder da realidade pública, não adianta discutir as várias formas metodológicas de abordagem, sabe? Entregar ouro, se o aluno não tem uma internet para acessar as aulas. Muito obrigado. Olha, vou aproveitar aqui, diante dessa explanação, né, falando inclusive de Passárgada, né, nós estávamos mencionando aqui, que afinal de contas, né, até porque lá eu sou amigo do rei, né? Não podemos esquecer. Inclusive, eu estava conversando com uma professora que ela estava falando exatamente sobre isso. O menino vai lá, até a gracinha é de fazer o quê? Mudar até o visual da plano de fundo da sala virtual, né? Ô, professor, ele fazer uma gracinha, né? Por causa da idade, né? Enquanto a professora está explicando, como se a professora não estivesse vendo, porque ele consegue controlar também o microfone dos outros amiguinhos. Então, olha só que situação. Mas, diante disso, antes da gente dar continuidade, tem algumas mensagens aqui para a gente mencionar. Cassiana Martins falando: meu pároco, tá vendo? O pessoal de São Fidélis em peso acompanhando. Não, ela tá falando meu pároco do Padre Márcio, é minha esposa. Entendeu? Meu pároco é pro Padre Márcio. Entendi. Então, aqui, perfeita partilha. O Murilo mencionando assim: sim, agora mais do que nunca, estamos vivendo na prática a relação família-escola e é muito bom. Trabalho no colégio católico também, e essa parceria foi ainda mais fortalecida. Sobre essa família, eu vou conversar com o padre Maxwell sobre isso, exatamente porque a gente sabe que nos colégios católicos sempre tem esse relacionamento, uma missa durante a semana, ou por mês, chamando os pais, alunos, como que tem sido feita essa realidade. A Maria Zélia está falando: Deus seja louvado. O Renner mencionou excelentes representantes para esse tema atualíssimo. O Murilo falando certíssimo, o Cauê, respeito acima de tudo. A Josileia Viana Cruz falando boa noite, né, falando diante dessa colocação, assim como o Murilo falou, bela colocação. Voltando a essa pergunta, vou até colocar a pergunta aqui, essa afirmação, e diante disso, nós vamos tratar desse ponto com o padre Maxwell também, porque no Cauê ele trabalha
numa escola de confissão católica, né? E a outra laica, não laicista, né? Mas agora levando para consideração o colégio católico, né? Porque a gente não pode, isso é bom interpretar, porque a gente tem que ter essa diferença. Desculpa, eu trabalho numa escola que não é privada, mas não é confessional, tá? Também, confessional. A minha comunidade de fé original é a capela do Colégio Salesiano, mas eu não trabalho no Colégio Salesiano. Eu sou ex-seminarista salesiano, do carisma salesiano. Então por isso a ligação tão próxima, né? Salesiano. Apaixonado pelo carisma de Dom Bosco. Não, com certeza. E aproveitando, esse mencionando do Murilo, falando na prática a relação família e escola, até a Jocely Viana menciona aqui, tem que a escola, a família está em união. Eu pergunto, Padre Maxwell, a gente sabe que a escola, por exemplo, realizava com um modo muito próximo, inclusive o senhor, além de estar, né, quase que todo dia no colégio, o senhor também tinha aqueles momentos de ouvir os alunos, né, até de confessão, conversar com os pais, ter as missas, né, de modo a estar fazendo essa proximidade. Até a Jocely mencionando aqui, minha filha sempre estudou em colégio católico. E agora, como trabalhar nessa realidade, ainda mais quando uma cidade como São Fidélis, em que sentido? Né, a matriz, né, agora que está tendo um pouco, vamos dizer assim, de um tempo para cá, começou a ter uma outra paróquia, mas vamos dizer assim, tem a igreja matriz, que está no centro, tem o colégio católico, que também é administrado pela igreja, e essa relação, a gente sabe que ele tem uma credibilidade muito grande, mas essa relação família-escola, principalmente diante desses 80 anos que o colégio tem e está fortalecendo diante desse relacionamento agora na pandemia com esses novos paradigmas, está fortalecendo, está buscando fazer com que a criança seja integrada. Como que vocês estão fazendo esse trabalho de contactar os pais e de estar acompanhando a criança? Como que a equipe pedagógica tem feito esse trabalho? Então, a equipe pedagógica, ela acompanha, né, todo o trabalho dos professores, juntamente com as crianças, acompanhando as aulas, interagindo com os pais, perguntando como que os alunos estão indo, quais são as dificuldades, conversando, dialogando também, né, com os pais, com as famílias, e acompanhando também aqueles alunos que não estão entregando as atividades, ou que as notas não têm sido lá tão boas. Então, essa é a interação da equipe pedagógica com a família. Agora, com relação à escola e família, a gente conhece na educação um termo chamado a gestão participativa. O que é a gestão participativa? Na gestão participativa, participa da vida da escola, né? Os professores, os alunos, os pais, né, os familiares. Então, a responsabilidade da educação não fica somente para a escola, mas fica para a família, fica compartilhada com os alunos. Então, há essa interação. E é justamente que a nossa base, né, de ensino, o sistema de ensino, ele orienta para isso, a educação em redes, né? Então, ou seja, nós estamos interligados nesse processo de educação, né? Então, estamos interligados, a escola, a família, até mesmo material digital, material pedagógico que é utilizado, né, passado para as crianças, as famílias vão lá, apanham, então, estamos interligados, né? Então, né, nesse período de pandemia, muito pelo contrário, não nos desligamos, estamos juntos, fizemos vários eventos, trazendo, assim, personalidades importantes, até mesmo da televisão brasileira, né? Tivemos a presença de Iris Gomes da Costa, que é uma autora de novelas da Rede Globo, né? Um artista, Delcy Garcês, né, que fez diversas novelas. Interagimos, né, também numa live com o jogador Odivan. Enfim,
Então, através desses vários eventos, dessas várias atividades que foram realizadas, então a coordenação pedagógica, também junto, né, com o corpo docente, se fez presente nas famílias, na vida das crianças aí, nesse tempo de pandemia. Imagina, inclusive, porque eu estou mencionando aí a Iris, que, no caso, né, que foi aí para poder participar, né? São Fidélis é reconhecido como uma cidade de poetas, né? Então, ainda mais que é uma cidade de poetas, então tem essa possibilidade, né? Acaba aguçando cada vez mais a escrita, né? E principalmente a leitura, que é um trabalho muito importante que tem sido feito. E aí agora, Cauê, e se você me permite, Juan, antes você falou de São Fidélis, eu não posso deixar de declarar um carinho todo especial que eu tenho por São Fidélis. Primeiro porque eu tenho muitos alunos que vêm de São Fidélis ter aula conosco e tiveram aula comigo, meu abraço a todos. Mas em muito especial, a minha cunhada é de São Fidélis, né? Toda a família dela é de São Fidélis. Então não posso deixar de registrar. Daiane, um beijo, minha querida cunhada. E aproveitando então esse momento, então eu queria saber o seguinte: a realidade, o padre estava falando do acompanhamento da equipe pedagógica, que faz esse acompanhamento, mas vamos trazer na realidade da rede pública, sem entrar em detalhes relacionados à possibilidade de retorno ou não. Nós sabemos que tem muitos professores, aí eu dou um exemplo, por exemplo, o pessoal lá do João Pessoa tem feito um trabalho, ainda mais que nós estamos no mês de setembro, que é setembro amarelo, né, que é dedicado ao cuidado com o trânsito, à questão da prevenção ao suicídio. Eles têm desenvolvido, por exemplo, trabalhos com alunos envolvendo todos os professores, né, todas as disciplinas, com vídeos, inclusive, que eles estão desenvolvendo sobre essa temática do suicídio. Mas, numa conversa que eu estava tendo com esses profissionais e com esses alunos, a gente sabe da dificuldade, internet, inclusive o IFE agora, para fazer as atividades não presenciais. Ele está tentando fazer o cadastro dos alunos que não têm internet para poder exatamente receber um chip e ter esse acesso. Agora, como trabalhar na diversidade? Você tem tem feito aulas online. Agora, aquele aluno que não tem condições de estar acompanhando a aula online, ou todos têm conseguido, como é que você vai trabalhar, tem trabalhado isso? E diante dessa realidade toda, tanto em São Fidélis tem o ensino médio, quanto você no colégio público, que você trabalha, mas também da rede privada, todos no ensino médio têm se preocupado com um fator muito importante, está se aproximando, que é a questão do Enem, por exemplo, né? Como se preparar para o Enem, diante de uma realidade dessa que nós estamos vivenciando. Como que tem sido esse trabalho que você tem desenvolvido na rede pública? Muito bem. Na rede pública, e aqui eu vivencio duas realidades da rede pública, e aqui a minha rede é a rede estadual, que eu estou no Liceu, que é pertencente à Secretaria de Estado de Educação, e estou na rede FAETEC, né, que na Escola Estadual, né, Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins, que é o ensino técnico. Então, eu estou nessas duas áreas na rede pública. A de ensino médio geral, formação geral, que a gente fala, né, e do ensino técnico integrado ao médio. Então, são muitas questões muito complexas aqui, que é difícil, em um pouco tempo, a gente desenrolar. Primeiro é preciso entender que, tanto no privado quanto no público, e no público mais ainda, nós estamos fazendo tudo que é possível. Em tempo de pandemia, né, trocar o pneu com o carro andando não é fácil, e aí estamos todos com iniciativas para dar o melhor possível. No Liceu e no João Barcelos, na educação, a gente tem atividades síncronas, por exemplo, a gente está aqui numa atividade síncrona, estamos ao vivo nesse momento. E tem atividades assíncronas, que a gente coloca um texto, coloca uma atividade, nós temos lá materiais autorregulados,
né? Então, eu tenho trabalhado assincronamente, que é o aluno naquilo que ele tem na sua possibilidade de internet ou de pegar um Wi-Fi aonde é possível, eu trabalho lá a história da filosofia e vamos instrumentalizando, preparando o nosso aluno para que ele tenha uma chance, né, igual, ao máximo possível, para poder, lá no Enem, né, combater. A principal, viu, Juan, que a gente precisa, assim, ter em mente, é que houve uma discussão lá no início de muitos dizerem o seguinte: vamos cancelar o ano letivo. Eu falei, não, gente, não faça isso não, porque é bobagem. Não faça isso, não vamos cancelar o ano letivo, né? Principalmente o aluno de terceiro ano. Vamos caminhando, não é? Com responsabilidade, porque hoje a nossa maior luta é isso, é o aluno, motivar o aluno para ele fazer as atividades e compreender que, e aqui um parêntese, você falou do Setembro Amarelo, que a gente faz reflexões para pensar a questão do suicídio, e por acaso, na proteção à vida, né, o nosso município ele está na fase amarela, né, de atenção quanto ao coronavírus, né, juntou as duas coisas, né, duas coisas que morte, corona que tira a vida e a questão existencial também, que eu fazer, minha existência não tem mais sentido, preciso terminar meu sofrimento, né, e aí o suicídio. Então, portanto, nós estamos amarelo em tudo, de atenção, né, atenção a essas questões. Veja, é um grande problema em qualquer jovem, sobretudo hoje, é a questão de projeto, né? Nossos jovens, eles estão com dificuldade de dizer o que eu quero para a minha vida, né? Que depois pode mudar, né? Pode mudar. É complexo, a gente chega no terceiro ano e fala assim, o que mais ou menos, pelo menos mais ou menos, você gostaria de ser para a sua vida? Não sei. E o cara já se inscreveu no Enem, e aí se inscreve em qualquer coisa, né? Isso tem sido algo profundamente complexo também, que a educação precisa olhar. Mas estamos naquilo que é possível, né? E agora começamos iniciativas justamente também para trabalhar. Estamos no meu grupo, na FAETEC, começamos a trabalhar uma coisa que abriu oportunidade de instrumentalizar. É um projeto que nós estamos lá, assim, vamos aprender a estudar. Gente, olha que maravilhoso. Todos os colegas professores que estão nos assistindo, agora talvez seja aquela que a gente talvez não tenha um projeto aprendendo a estudar, horário de estudo, cronograma de estudo, tipos de leitura, o que é um resumo. Agora talvez seja um momento que a gente entrou na escola, todo mundo falou assim, ó, agora você tem que estudar, mas ninguém ensinou para a gente a estudar. Então, um projeto interessante, não é verdade? Então, aprendendo a estudar, talvez seja muito mais frutífero para instrumentalizando como estudar e depois tudo vai ser um grande ganho. Então, olha, Juan, Padre Maxwell, e a você, meu irmão, minha irmã, que estão aqui nos assistindo, né? Tá fácil? Não tá fácil não, mas estamos fazendo um trabalho com muita seriedade, estamos enfrentando a tudo e a todos para fazer o melhor possível, e o melhor possível sempre com muita responsabilidade. Gente, a conversa está excelente, mas nós temos que já ir despedindo, infelizmente, por causa do tempo, daqui a pouco a gente vai ser bloqueado, né? Eu lembro um programa que tinha no final de noite, que quando o entrevistador falou assim, foi muito bom, a plateia falava assim, ficamos com gostinho de quero mais, não é, Padre Maxwell? Pois é, olha, estamos aí mais. Então, mas infelizmente o tempo, hoje a gente tem um limite aqui, né, proporcionado pelo próprio aplicativo, mas eu só gostaria de colocar algumas mensagens, algumas até eu já mencionei aqui, coloquei, né, na tela, por exemplo, o Renner falando, aliás, como ano que vem minha turma do ginásio fidelense completará 50 anos de formatura, precisará até falar para o Padre Maxwell sobre esse assunto. Renner, esse negócio de botar a idade da formatura e denunciar na cidade. Jubileu, viu, Renner?
Jubileu. Parabéns desde já essa turma aí. Vamos planejar, nos preparar para uma festa bonita para essa turma aí. Depois da vacina, fazer um boi no rolete, o boi inteiro ali no carvão e convidar os amigos. Não, com certeza. Ó, tem mesmo mais mensagens do Murilo falando aí, exatamente, tem um aluno da mesma situação, grande projeto, gostei do projeto, queria saber mais depois dele, o Cauê, e que é bonito, né, ver o professor se reinventando nesse período de pandemia e fazendo com que o ensino e a aprendizagem continuem, né, e aqui o Renner falando é verdade, né? Então vai rolar o boi do rolete mesmo. Opa! Depois da vacina. Depois da vacina. Vai rolar o boi do rolete. Ó, com certeza, então é isso mesmo. E a gente, eu quero aproveitar, agradecer a vocês a disponibilidade. Nós tivemos aqui, né, várias pessoas já participando, mandando mensagem conosco. Esse é o objetivo da nossa live. Estou até, enquanto estou falando com vocês, mencionando aqui para poder fazer essa atualização, mas o objetivo da nossa live é exatamente de levar para você que está nos acompanhando um pouco mais do que acontece, a linha de pensamento das pessoas que integram e fazem parte da nossa Diocese de Campos. É muito importante ter esse espaço, principalmente diante a pandemia veio acelerar a questão da agilidade da informação por meio da rede social, que já existia, só que agora você observa que a rede social tem sido cada vez mais necessária diante dessas realidades que nós estamos vivenciando. Então, você que está nos acompanhando agora, a gente quer agradecer, né, você que fez esse compartilhamento, já foram 10 compartilhamentos, várias mensagens. Estou chegando aqui agora para poder dizer, para vocês terem uma noção, alcançamos 967 pessoas nessa nossa live de hoje, nós alcançamos 967 pessoas, já quero agradecer nesse momento as pessoas que estão nos acompanhando, né, no geral. Daqui a pouco a nossa participação vai estar diretamente no nosso canal do YouTube da Diocese de Campos, no qual até o próprio Colégio Federense tem nos apoiado, né, a fazer com que todo esse trabalho seja colocado, né, seja implementado. Tem mensagem aqui, antes da gente encerrar, falando, tudo começa na família, Deusimar Peixoto. Posso dizer que, com o passar do tempo, houve inversão de valores, saudades do meu colégio Santa Terezinha e colégio Eucarístico e meu liceu. Uma live muito importante, tem que repetir o tema, os palestrantes excelentes. Né? O Renan está dando resultado aí com relação a essa situação do churrasco. Excelente live, o pessoal agradecendo, foi muito bom, né? Tem umas mensagens já colocando. Quero outra live com meu sempre eterno padre Maxwell Santos Almeida, muito orgulho de ver um padre tão culto, né? E a Carol toda falando aqui, parabéns. Cauê, quero agradecer a sua presença, nós vamos encerrar com a bênção, né, do padre, né, a partir do dia 12, né, numa próxima live que nós vamos fazer, mas depois do dia 12 de dezembro, nós vamos encerrar com a bênção do diácono Cauê, né, mas... Meu Deus... aproveitar, os cachorros aqui, meu Deus, agora mas esse momento é seu para as despedidas, a consideração. Posso fazer, na despedida eu quero fazer um apelo a todas as pessoas de coração de bem. Apelo. Agora não é hora da gente voltar ao presencial não, gente. Entendam isso. Uma sala de aula, um ambiente, por mais que você abra uma janela, nós estamos colocando vidas em risco. A vida dos professores, a vida dos alunos. E também quando nós retornarmos às nossas casas, nós poderemos estar levando um presente de grego horroroso. Os nossos irmãos e irmãs que tiveram um ente querido que teve a vida ceifada pelo coronavírus, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, tudo a gente consegue recuperar. Agora, eu conclamo a todas as pessoas de coração de bem. Vamos nos unir a uma luta, porque muito mais do que fazer voltar para o presencial dentro de uma sala onde a gente pode se contaminar, né? Muito mais, eu acho que a gente deveria estar lutando, sabe pelo quê, meus irmãos e minhas irmãs? Pelos pobres.
aqueles que não têm internet para ter aula. É isso que nosso coração tem que ficar sensibilizado. Devemos estar cobrando das autoridades que eles cumpram com a sua responsabilidade. Que o meu aluno pobre possa ter a internet para ter a aula de qualidade que ele merece e poder realizar o seu sonho, né? É muito triste. Meu coração chora todos os dias por alunos, meus alunos e todos os alunos do Brasil que não têm internet e aí estão aí à margem. Muito obrigado a todos e todas e vamos nos unir, compreendendo que precisamos lutar pela vida, né? A nossa igreja, o nosso Senhor é o Senhor da vida. Caminho, verdade e vida. E nós vamos estar aí, lutando pelos mais necessitados. Muito obrigado. Agora a gente encerra com a bênção, né, do Padre Maxwell, despedida, né, as considerações, e na sequência a bênção do Padre Maxwell, com o senhor. Muito bem, então agradecer a todos que participaram conosco aqui desta live, né, sobre a educação. Então, se deixasse, a gente ficaria falando a noite inteira, porque é um tema bonito, um tema que não se esgota, né? E agradecer aí as palavras do Cauê, né, também, tão bonitas, né? Esse olhar para o pobre, né? Então, revela mesmo que é um filho do Bosco, o coração inquieto, né, do sacerdote, desse grande sacerdote, que visava fazer algo pelos meninos pobres, e rezava pedindo a Deus que o iluminasse, para que tivesse um caminho para ajudar a esses jovens sem perspectiva de vida. Então, vamos pedir a bênção de Deus pela intercessão da Santíssima Virgem e de São João Bosco, né, esse grande santo educador. Então, agradecer aí, muito obrigado, Juan, aí também pelo convite de estar aqui nessa live com todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Santo Mártir, São Fidélis e São João Bosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma noite muito abençoada para todos. É isso aí. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua a companhia até agora. Teve gente mandando ainda mensagem, né? Meu eterno e sempre para o Padre Maxwell, né? Ainda falando aqui, mencionando. Mas o objetivo da nossa live é sempre esse, né? Hoje nós discutimos educação católica na pandemia, os nossos convidados, Cauê de Souza Martins, o Padre Maxwell. E eu quero agradecer mais uma vez a você que nos acompanhou. Esse vídeo vai continuar na internet, você compartilha, manda para outras pessoas, para algum professor, para o pai de aluno, principalmente, que precisa acompanhar. Afinal de contas, o processo educacional envolve a família, né? Pais e filhos unidos junto ao processo educacional com o professor. A gente não pode retirar. Eu falo isso de propriedade porque minha família tem professores, né? Eu fui criado nesse seio, né? Minha mãe é professora, eu mesmo fiz também. Aí já fica aí, Cauê, licenciatura em História, né? Exatamente para poder estar também conheço um pouco dessa realidade, mas o nosso objetivo é mostrar que a educação, ela merece sim destaque, ela merece principalmente esse elo de que você precisa estar junto com o processo de aprendizado do seu filho. Esse foi a nossa live por dentro da Diocese. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Nós estaremos juntos trazendo outros assuntos. Você pode também colocar a sua sugestão, mandar para a gente, deixar seu recado aqui na nossa página do Facebook, também na nossa página do canal do YouTube, que é a oportunidade para poder nós estarmos trazendo outros assuntos aqui para essa live. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.